Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou a Márcio E. Barbosa e falo aqui de Porto Alegre. Tô brincando, pessoal. Sou a Tati, falo de São Paulo e tô aqui com a Jo. Boa noite, Jo. Tudo bem? Oi, Tati! Hoje estamos aqui numa composição diferente, sem o nosso famoso Olá, pessoal! E para receber a Lígia Lacava. E sobre o que que a gente vai falar com a Lígia hoje, Jo? Hoje o assunto é TDAH. Vem com a gente que essa conversa foi muito boa, né, Tati? Foi boa demais. Bora lá, pessoal? Bora! Tá, eu vou. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com a doutora Lígia Lacava para falar de um tema importantíssimo. Se você já abriu o Instagram e achou que tinha diagnóstico de TDAH, de superdotação, de altas habilidades, esse episódio é para você. Ju, conta aí pra gente o currículo dessa doutora que tá aqui com a gente hoje. Olá! Olha só, antes de mais nada, eu quero dizer que cadê o Márcio? Porque eu acho que os elfos do Will abduziram. E para entender isso, só voltando no episódio de RFT com o Will. Mas hoje, sem o Márcio, estamos aqui com a Lígia, que eu vou apresentar, vou aqui tomar a liberdade, apresentar do meu jeitinho, de como conheci a Lígia. É, a Lígia é uma profissional que tem muita experiência com TDAH, atende crianças e adolescentes, estuda esse tema na clínica, fora dela, dá aulas disso. É uma pessoa extremamente contagiante dando aula desse tema. E vou passar o bastão para a própria Lígia poder complementar algo da experiência dela, que é muito vasta, não cabe aqui nesses minutos que passaremos juntas. Mas, Lígia, complementa para gente. Prazer, muito bem-vinda. Ai, gente, é um prazer estar aqui com vocês, com a Gil, com a Tati, maravilhoso. Bom, acho que estou muito lisonjeada com suas palavras, Gil, e acho que, assim, só tenho a agradecer por tudo que vocês disseram e acho que, assim, como complementação, o TDAH é algo que eu costumo dizer que me escolheu, né? Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com pessoas com TDAH, mas na graduação ainda, fui convidada para fazer parte de uma pesquisa no que, na época, era o INPD, que era um instituto de pesquisa do Guilherme Polanzik. E aí eu participei como pesquisadora, né, de graduação. E aí eu me encantei, assim, eu atendia crianças é, pré-escolares, e aí era um trabalho bem legal que o Guilherme começou a desenvolver. E eu me encantei, assim, para mim era tudo muito novo, né? Uma pesquisa qualitativa enorme, que tinha um incentivo muito grande. Acho que as pesquisas que são desenvolvidas no IPQ são sempre pesquisas muito bonitas, assim, muito bem desenhadas. E aí eu me apaixonei pela pesquisa dentro da psiquiatria e da neuropediatria pelos transtornos do neurodesenvolvimento. Então eu costumo dizer que assim eu fui escolhida porque eu não sabia nem para onde eu estava indo, sabe? Eu queria fazer um PIBIC e aí eu vi a vaga e falei, ah, vou! E fui, e nunca mais saí. Simbora. Foi basicamente isso. Então, pesquiso crianças, adolescentes e famílias com TDAH desde a graduação, não parei, né? Então, acho que esse é um dado relevante sobre a minha pessoa. E como curiosidade, tá? Agora eu vou ter que falar curiosidade. E já foi minha primeira chefe quando eu era estagiária nos primeiros anos da faculdade. Eu fui. Quer dizer, chefe não, né, Tatiana? Não, mas Há eu. um longo debate sobre isso, mas a gente trabalhou juntas.
E eu estava um pouco acima de você, vai. Era uma figura de autoridade muito séria que eu temia muito. Nossa, olha essa cara. Sério, Convenceu. convenceu. E Bom, engraçado, porque nessa época que a gente trabalhava nessa escola, a gente trabalhava com crianças que tinham questões de aprendizagem. Então, uhum, né, on point, né? on point. Aí estamos falando exatamente sobre isso. Pois é, Tá, então, posso começar com a pergunta que pode. não quer calar? Vamos lá. Qual é a pergunta que não O quer que, calar? que é, de fato, o TDAH e o que não é? Será que todo mundo que tá diagnosticado pelo Instagram e pelo TikTok tem mesmo TDAH? Conta pra gente o que é. Cara, gente, não. Tipo, 80% das pessoas que estão diagnosticadas com TDAH não têm TDAH. Sabe o que é muito curioso? Essa semana eu tive uma conversa muito longa com uma mãe de uma adolescente que claramente não tem TDAH. E assim, talvez ela até tenha um subclínico, mas a questão proeminente, obviamente, era um transtorno de personalidade. E essa mãe queria me convencer de que a filha dela tinha TDAH. E eu, amor, é que é um diagnóstico muito mais simples, né? Muito mais acessível, muito mais aceitável. Uhum, Então, acho que a gente vive uma era em que o TDAH está tão falado, tão amplamente dialogado, que as pessoas elas encaixam na caixinha do TDAH tudo que não é explicado de alguma forma dentro do padrão de normalidade, né? E aí, entrando dentro do que é o TDAH, o TDAH não é um transtorno que tem uma origem 100% explicada, mas dentro de todas as pesquisas que já foram realizadas, e a gente sabe que pesquisas realizadas dentro de um contexto de neurobiologia, elas são sempre, né, tem espaço para uma discussão, mas a gente consegue entender que tem um componente genético, a gente consegue entender que tem um componente neurobiológico, e a gente consegue entender que tem um componente de gestação importante, e a gente consegue entender que, assim, contextos ambientais melhoram, pioram, intensificam o quadro, que é um quadro que a pessoa nasce com. tá. Significa que ela vai viver a vida toda tendo TDAH? Não significa. Ela pode ser uma pessoa que nasce com TDAH, é tratada e na vida adulta ela não tem mais os sintomas preeminentes, né? Então ela teve TDAH na infância e aí na vida adulta os sintomas estão muito mais a menos, né? Então, ela até tem uma ou outra questão, mas as questões mais preeminentes ficaram na infância e na adolescência, por exemplo. É, é comum também que esses sintomas apareçam com mais intensidade, por exemplo, no final da adolescência, e que seja comum, não, é possível, vai, que esses sintomas apareçam mais no final da adolescência, mas é muito difícil que nada tenha sido percebido na primeira infância e né, no ensino fundamental ali. É difícil. Mas Mas tem isso é muito muitos interessante. casos. Diga. Não, eu ia falar que é muito interessante porque a gente fala do TDAH como um transtorno do desenvolvimento. E aí, ele tem que estar presente no desenvolvimento, né? Então, quando a pessoa aparece com uma queixa de TDAH na vida adulta, e aí a gente vai olhar lá para a história, e na infância, na adolescência, a gente não encontra traços disso, ou não vai fazer anamnese, isso não está presente, eu paro e olho, por que que será que esses sintomas estão aparecendo? Porque muitas vezes outras coisas vão ter a mesma topografia de um TDAH e não necessariamente são, né? Com certeza. Eu acho que, Tati, esse é o principal problema dos diagnósticos de TDAH. E aí eu acho que esse é um problema, na verdade, com a saúde mental de um modo geral. A gente vive numa era em que os psiquiatras e os neuropediatras também fazem diagnóstico por sintoma e topografia, né? Uhum, E aí, quando a gente entra numa esfera de diagnosticar por sintoma e topografia, a gente não olha funcionamento. E uhum. quando a gente não olha funcionamento, a gente faz diagnóstico, a gente não faz diagnóstico diferencial e a gente não olha o cerne do problema e a gente come bola. Então, assim, muitas vezes a pessoa com TDAH, ela tem comorbidades.
E as comorbidades são muitas vezes relacionadas a esses sintomas iniciais. Então, o sintoma inicial de desatenção, de hiperatividade, de impulsividade, são sintomas que levam a uma desregulação emocional, que levam a uma pessoa se sentir muito frustrada, se sentir muito incapaz. E isso vai fazer com que ela, muito provavelmente, desenvolva um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão. Então, é muito comum que numa adolescência, por exemplo, essa pessoa chegue num consultório psiquiátrico com outras questões, que não TDAH. Uhum. E aí ela vai ser diagnosticada com essas outras questões. Ao mesmo tempo, existem muitas pessoas que chegam com um quadro de confusão, desorganização, incapacidade de sustentar a atenção, enfim, mas não é por uma questão de córtex pré-frontal, não é por uma questão neurocognitiva, é por uma questão, muitas vezes, relacionada à motivação, relacionada a como aquela pessoa está conseguindo lidar com os aspectos emocionais e o quanto aquilo está afetando o foco, o quanto aquilo está afetando a motivação dela, e aí aquilo tudo tem cara de TDAH, mas não é, Uhum. né? Então, assim, é muito fácil você atribuir um diagnóstico erroneamente fazendo uma análise a partir de uma sintomatologia topográfica. É muito fácil. E eu acho que o TDAH ficou muito amplamente discutido, então as pessoas falam muito sobre esses sintomas que são muito recorrentes no TDAH, que é o da desatenção, que é o do não conseguir parar quieto, que é o do interromper as pessoas, que é o do parar uma atividade e fazer a outra, que são sintomas característicos do transtorno, mas não é o que exatamente define uma pessoa com TDAH. Não é. E quando chega uma família para mim e fala, tem TDAH porque é isso, isso e aquilo, eu falo, bom, mas isso não define uma pessoa com TDAH. Você não está me definindo o seu filho com TDAH, sabe? Você Uhum. pode ter procurado em 100 milhões de livros ou ter ouvido o Berkeley, o Guilherme Polanski, sei lá eu quem mais falar. Continua não me dizendo que ele tem TDAH, né? Porque tem Uhum. um padrão de funcionamento. Como é que você definiria, então, uma pessoa que tem TDAH? Tipo, digamos, chegou no consultório, chegou com a avaliação neuropsicológica feita, o que que você vai buscar ler nessa avaliação ou enxergar nessa criança para falar, putz, essa criança, para mim, tem um quadro de TDAH, tá claro. Pode me trazer, tipo, um caso de livro, vamos olhar para o exemplo mais claro, porque eu sei que a gente vai ter variações e outros diagnósticos que se misturam, que a coisa fica um pouco mais complicada, mas. Assim, se eu for olhar um TDAH puro de livro, qual é a cara que ele tem ali, ou que ele pode ter? Tá. Ele vai ter alteração de função executiva, muito importante, então, memória operacional vai estar muito alterada, né? Se a gente pegar a avaliação neuropsicológica. E a cara dessa criança ou desse adolescente é uma criança que não consegue sustentar desconforto. E aí, por desconforto, eu quero dizer, não consegue sustentar, não é o foco exatamente, mas é ou a inabilidade de não saber o que é aquela atividade, ou o desconforto porque precisa terminar logo, ou o desconforto porque precisa explorar outras coisas, ou o desconforto porque aquilo traz uma sensação ruim sensorialmente. E aí é uma criança que muda, né, instintivamente muda muito de atividade e de forma muito impulsiva, sem conseguir tolerar qualquer Uhum, tipo de desconforto. uhum, Então, é essa cara da criança, sabe? É essa criança que você olha, ou desse adolescente que você olha, porque aí, tudo bem, isso se você está lidando com uma criança, você consegue visualmente perceber essa criança. É uma criança que você está fazendo um Lego, aí ela põe uma pecinha em cima da outra, e aí a pecinha não grudou, ela fala, não quero mais fazer. E aí ela vai para uma nova coisa, e aí ela tenta desenhar uma coisa, ela não consegue desenhar a coisa, ela fala, não quero mais fazer. E aí ela vai para a próxima coisa. E aí você consegue fazer uma sessão inteira de coisas que ela não termina. E não é necessariamente porque ela não só sustenta o foco, é porque ela não sustenta essa
essa sensação é, essa sensação de frustração, Uhum. né? É mínima essa sensação de frustração. E aí, o impulso de ir para a próxima coisa, ele é a primeira coisa que se sente, porque existe uma necessidade muito grande de entrar em contato com a recompensa, né? Então, tá o Uhum. tempo inteiro, assim, e aí é o tempo inteiro. Você pode apresentar para essa criança situações de recompensa. Então, se a gente terminar isso, aí você vai comer uma bala, você vai, sei lá, jogar o joguinho, não sei o quê. E aí, cada vez que você apresenta situações em que tem um sistema de recompensa, fica ainda mais claro o quanto essa criança se rege pelo sistema de recompensa. Uhum. Então é isso, assim, a pessoa com TDAH, ela é muito claramente funciona a partir de inibidor. Então, assim, eu preciso estar em constante prazer e eu não posso entrar em contato com o aversivo. Se eu entro em contato com o aversivo, eu me esquivo. Uhum. Sim. É esse o padrão de comportamento. E aí fica fácil você perceber quem não é essa criança. Porque, por exemplo, uma criança ansiosa, ela fica lá, ela sustenta, ela fala tipo assim: não, eu não consegui montar isso, mas eu vou montar, mas eu vou ficar, mas eu vou sustentar, eu vou ficar. E ela pode até ter um quadro mais desatento, ela vai ficar, né? Se ela é um pouco mais obsessiva, se ela tem uma coisa um pouco mais, ela vai ficar, ela vai passar um tempinho ali, ela vai, né? Ela vai ter uma persistência. É um padrão de impersistência muito grande. Lígia, você acha que quando entra o fator desafio, né? Eu estava pensando nessa criança que não tolera essa frustração e passa para outra. Me veio na cabeça um pouco do perfil desafiado dessas crianças mais competitivas, que gostam de ser desafiadas, se estimulam pelo desafio. Altera alguma coisa? Isso entra de alguma forma? Eu acho que Não é sim, uma Gil. Eu pergunta acho que assim muito quando vem. específica. Eu acho que o desafio é um estímulo, é um motivador, mas ao mesmo tempo, se você insere um desafio que não está à altura daquilo que eles conseguem desempenhar, é muito aversivo também se eles entram em contato com não conseguirem, né? E aí eles se opõem. É aí que a gente entra num quadro mais do desafiador opositor, né? Porque é você entrar em contato com aquilo que você gostaria de desempenhar e você percebe que você não consegue desempenhar e você se opõe. Então, quando a gente, na clínica, por exemplo, dá uma tarefa para uma criança com TDAH que a gente sabe que vai ser mais difícil do que eles conseguem desempenhar, o comportamento que normalmente eles vão emitir é de oposição. Nesse ritmo, assim, né, do que a gente está falando, do que é e o que não é, como é que a gente pode fazer um recorte funcional, sem cair em estereótipo ou diagnóstico apressado? Então, eu acho que é bem isso que a gente estava falando, né? Eu acho que o funcionamento da pessoa com TDAH é um funcionamento muito específico. É um funcionamento que prediz uma pessoa que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, que tem muita dificuldade de organizar esse pensamento em ordem, e que, porque está muito regido pela recompensa imediata, tem muita dificuldade de pensar, de elaborar consequências a médio e longo prazo. Então, quando a gente ouve as famílias falando a palavra que eu mais ouço é procrastinação. Assim, se eu pudesse escrever uma palavra no meu consultório que é a que eu mais ouço, é procrastinação. E aí eu tenho que explicar, quase que num esquema, que a procrastinação é um sintoma. E é um sintoma por quê? Porque aquela pessoa, ela tem muita dificuldade de entender que se ela não adiar uma tarefa que é chata, que é mais demandante, que exige esforço, ela vai ter uma recompensa, e essa recompensa vai ser ela não ficar de castigo, ela não levar uma bronca do professor, porque isso faz parte de um sistema de memória de trabalho que eles não têm, que vem em déficit, né? Então, Uhum.
assim, em termos de funcionamento, é muito mais sobre isso do que uma criança que não espera na fila. Sabe? E tudo Uhum, bem, isso é um sintoma uhum, que tá dentro do quadro, mas não é toda criança que não espera na fila, porque tem as crianças com TDAH que são obedientes, que a mãe fala, fica aqui, espera na fila, e ele vai ficar, porque em termos funcionais dentro da família, a mãe conseguiu de alguma forma fazer com que a criança obedeça a ela. Então, por mais que seja uhum, difícil para ele, ele vai esperar na fila. A questão é por que que para essas pessoas, seja com 6 anos de idade, seja com 30, seja com, sabe, seja lá quantos anos for, essas pessoas procrastinam? Porque jogar videogame, sair com os amigos, ficar no celular, é uma tarefa muito mais prazerosa e faz muito mais sentido fazer essa uhum, tarefa do que fazer algo que demanda energia, demanda tempo, demanda algo que é aversivo e custoso, que vai te fazer focar a atenção e que vai te trazer um benefício a médio prazo. E que às vezes não é nem benefício, mas né, não vai te trazer uma consequência ruim. Então, esse é o funcionamento que eu acho que é o que mais diz pra gente que essa pessoa é uma pessoa que tem TDAH, né? É a uhum, pessoa que não consegue fazer esse raciocínio, não consegue uhum. elaborar esse raciocínio de uma forma autônoma. E aí a gente explica, 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 e a pessoa fala, não, tá bom, eu entendi. Aí no dia seguinte a pessoa faz a mesma coisa. Aí você fala, fulano, mas eu já te expliquei, eu falei pra você, não sei o quê. Ah, tá, entendi. Passou 3 dias, mesma coisa. E eu fico pensando que esse diagnóstico ele deve ser ainda mais difícil, por mais que a gente esteja olhando funcionalmente e não só para a topografia do comportamento, quando a gente tem outras neurodivergências misturadas, né? Tipo um TEA, uma superdotação, um toque, um quadro, talvez nem de neurodivergência, mas uma ansiedade. É, começa a ficar mais difícil, né? Porque eu fico imaginando um caso em que você tem um TDAH, mas você tem uma superdotação também, né? Ou uma altas habilidades. Ele vai meio que compensando, né, as dificuldades do TDAH de tal forma que muitos profissionais não conseguem nem enxergar o TDAH. E aí vão te falar isso. Putz, mas essa criança, ela faz tudo, ela vai super bem na escola. Como é que você está me falando que tem um TDAH nessa criança que vai tão bem que consegue tudo? E eu acho que a gente, como psicólogos, a gente consegue olhar e falar, tá, mas qual é o custo de fazer tudo para essa criança? Quanta energia ela está despendendo para uma tarefa que outras crianças fariam tranquilamente, ou não precisariam procrastinar tanto, tanto, tanto para conseguir fazer. Fala um pouco mais disso pra gente. Total. Eu acho que, assim, de todos os diagnósticos que são complexos, eu acho que a superdotação e as altas habilidades é o que mais causa uma problemática, assim. E eu acho que as crianças que estão no espectro também, que têm TDAH, porque a gente se confunde muito no diagnóstico diferencial e a gente se confunde muito na hora de determinar o que é o que, sabe? E, inclusive Uhum. na intervenção. Porque são áreas muito parecidas, e se a gente for pensar assim, por exemplo, o meu supervisor, assim, meu orientador da Unifesp, ele é uma pessoa que ele é um neuropediatra, e para ele existem graduações entre o espectro do autismo e o TDAH, né? Ele não acredita numa separação entre o TDAH e o autismo, ele acredita em níveis. Em algum lugar eu já vi essa imagem e ela ficou na minha cabeça, né? Que a neurodivergência ela é representada por círculos, né? Que tem as interseções. Então você vai ter ali na interseção todos os sintomas que são comuns ali, né? Características, né? Não só sintomas, características que são comuns a tipos diferentes de neurodivergência. Exato. Eu acho que assim, a gente tem uma mania que é boa e ruim de hiperclassificar, né? E nessa hiperclassificação, a gente cai num lugar bom de esmiuçar muito, mas ao mesmo tempo é ruim, porque é isso, assim, as coisas elas se esbarram tanto nesse lugar da neurodivergência, né? Quando a gente está falando de córtex pré-frontal e a gente está falando dessa área afetada e dessas três atuações, desses três transtornos, que às vezes fica muito difícil você diferenciar um do outro.
Porque a gente está falando de alteração sensorial dos três, a gente está falando né, dessa hiperestimulação sensorial, e isso é afetado nos três. A gente está falando de uma questão atencional que é predominante nos três, só que uma é mais hipervigilante, a outra é menos atenta, a outra é mais atenta para hiperfocos. Então, são nuances, mas são nuances que às vezes você fala assim, nossa, mas essa nuance. Aí na menina com TEA, a menina com TEA tem uma cara de superdotação, porque ela, ela é mais inteligente, a menina com TEA, ela é mais, né, ela desempenha melhor, então ela é mais irritada, mas ela não é tão irritada quanto o menino, então ela tem irritações específicas, e aí, durante muito tempo, pode ser que você trate como superdotação, e aí, com 6, 7 anos, você fala, não, putz, essa menina tá no espectro, né? Então, por N motivos, acho que a gente vai hiperclassificando, mas no fim das contas, gente, a intervenção ela não é muito diferente. No fim das contas, a gente está falando sobre coisas similares. E sobre coisas similares é algo que eu venho discutindo muito, assim, tanto na minha linha de pesquisa, que é algo que eu quero começar a pesquisar, mas que todas as minhas supervisões eu venho trabalhando muito, tenho dado aula e palestra sobre isso. Eu tenho pensado muito na rigidez cognitiva como algo que passa por tudo, por todos os transtornos que pegam no córtex pré-frontal. Então, assim, a gente esbarra, de modo geral, na rigidez cognitiva, né? Então, aonde que nos três é um problema? Na rigidez cognitiva, né? Que é para onde a gente, às vezes, enquanto terapeuta, a gente não tem muito para onde ir até. E acho que essa é a discussão que a gente tem que ter, de para onde a gente vai quando a gente tentou diversos tipos de intervenção e a gente entendeu que o nosso cliente ele é rígido cognitivamente e a gente tem que só fazer ele perceber que ele é rígido e que ele vai ter que desenvolver alguma flexibilidade frente à sua própria rigidez, né? Não que ele tenha que desenvolver flexibilidade para coisas que ele é rígido, mas que ele vai ter que se propor a entender a sua própria rigidez e assim, bom, vamos lá, né? Vou ter que ter jogo de cintura nisso aqui que me é difícil. O que eu me disponho a fazer, o que eu não consigo fazer, a partir da minha percepção do quanto eu tenho uma limitação. A rigidez, né, Lígia, tá aqui enquanto pergunta, né, para você mais à frente, até a gente tinha colocado. Eu concordo muito com você a partir da minha vivência mesmo dentro da clínica. A rigidez é o grande processo ali em jogo. E mais do que isso, quando você vai para a família, né, a rigidez vai estar lá naquele sistema familiar, então, também. Então, assim, acho que esse é um ponto, assim, importante, talvez, até da gente poder falar um pouco até o que que é isso, né? Porque nem todo mundo está familiarizado, assim. Você pode trazer um pouquinho dessa explicação mais leiga, né? Assim, mais simplificada sobre a rigidez cognitiva. Posso, acho que o nome já diz, né? A rigidez cognitiva, ela é um processo cognitivo que impede que a pessoa tenha uma tomada de perspectiva, tenha uma percepção do outro, consiga, né, desenvolver sensos de empatia que em outras situações outras pessoas teriam. Então, ela faz parte um pouco da teoria da mente, então ela faz parte um pouco de todas as habilidades voltadas para percepção da outra pessoa, percepção de outros contextos, mas ela também passa pela dificuldade da pessoa de perceber que ela tem uma visão única sobre algo e que as outras pessoas não têm essa mesma visão. Então, a rigidez cognitiva ela faz com que a pessoa não consiga perceber que as necessidades dela são específicas.
que os gostos dela são específicos, que a visão dela e a perspectiva dela sobre um evento, por exemplo, é único, é só dela, não é das outras pessoas, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas que são rígidas cognitivamente, a gente precisa lembrar que o nosso trabalho ele é muito anterior a outros trabalhos com outras pessoas, né? A gente tem que andar muitas casas para trás no sentido de localizar essa pessoa sobre quem ela é e o contexto que ela está inserida. Do tipo assim, olha, você está me descrevendo uma situação sob a sua perspectiva, mas talvez a gente tenha que perceber essa mesma situação sob a perspectiva das outras pessoas, porque as pessoas não pensam como você. Breaking news. Assim, né? Nem todo mundo tem essa mesma visão que você. E porque elas são rígidas cognitivamente, elas acham que absolutamente como elas pensam é como as outras pessoas pensam. E, ao mesmo tempo, essa rigidez cognitiva faz com que elas, para elas, tudo seja ou uma coisa ou outra, assim, a nuance, né, o preto no branco, então não tem o cinza, não tem o caminho do meio, que é algo que a gente tenta muito trabalhar dentro da clínica, né? Para essas pessoas é muito mais difícil localizar algo que seja no intermediário. Então, ou é muito intenso, ou é pouco intenso, ou a pessoa me ama, ou ela me odeia. Não tem um meio do caminho, né? E isso acontece com as pessoas com TDAH, isso acontece com as pessoas superdotadas, isso acontece com as pessoas que estão no espectro, de formas diferentes, mas acontece nos três quadros, né? As pessoas com TDAH, elas vivem a rigidez cognitiva principalmente relacionada às emoções, e tem muita dificuldade de lidar com outras nuances de emoção que não aquelas que eles conseguem perceber, né? Então, assim, eu tenho um paciente que só sente raiva, e aí eu tenho que ficar trabalhando com ele outras emoções que não raiva. Assim, tipo, querido, eu acho que você se sentiu ansioso, não com raiva, assim. Ele começa a me descrever umas coisas, eu falo, acho que isso aí é ansiedade. Ele, pode ser. Mas, sabe, não é só raiva que a gente sente. Tem um leque, né? Então, não sei se eu respondi, mas. Super. Tati está mutada. Tati! Eu tava falando que eu acho que faz muito sentido essa linha de raciocínio, porque é isso, né? Não é uma coisa só. Eu não, quando eu tô olhando pra um sintoma e, putz, se tem isso é TDAH, se não tem isso não é TDAH, a gente entra num lugar muito simplista, né? E que Total. eu deixo de olhar pro contexto, para as especificidades de cada pessoa, pro funcionamento. E aí eu acho que eu aproveito isso que você tá perguntando para tentar fazer um gancho com a ACT, né? Se a gente, ou quando a gente está perdido entre hipóteses de diagnóstico, você sente que o olhar através das lentes da ACT às vezes pode ajudar a encontrar, a reencontrar o caminho ou a encontrar um caminho para o trabalho com esse indivíduo? Eu acho que o trabalho com o objetivo de flexibilidade psicológica, ele é sempre o trabalho mais efetivo do ponto de vista do tratamento de pessoas com TDAH, assim, porque eu acho que, não só, assim, pessoas neurodivergentes, né? Então, Uhum. eu acho que no autismo é mais difícil, mais desafiador, mas mesmo assim eu acho que é um objetivo importante. Mas eu acho que quando a gente está pensando em pessoas que são mais rígidas cognitivamente, ter como objetivo, sabe, lá no fundo, assim, e ter como norte, mais do que tudo, promover flexibilidade psicológica, eu acho que é o caminho, assim, o único caminho possível, sabe? Então, eu tenho trabalhado muito com RFT, assim, em termos de, acho que mais do que intervenção também, assim, porque eu tenho usado muito os aspectos da linguagem, mas também como perspectiva teórica, assim, acho que concepção teórica. Mas eu uso a ACT o tempo inteiro enquanto a minha bússola, né? Enquanto aquilo que eu vou entendendo que o caso como que o caso precisa ser olhado também, né? Então, para além da minha concepção teórica, acho que a RFT e a ACT, elas estão sempre pensando na promoção de flexibilidade psicológica e elas conversam muito, né?
que as duas são terapias contextuais e conversam muito. E, e eu acho que a promoção de flexibilidade psicológica é extremamente importante. Então, eu sempre uso a ACT como minha bússola, assim, e acho que é isso. Acho que ter como objetivo promover a flexibilidade é aí a resposta para tratar bem. Você acha que tem algum processo da ACT em especial que te parece mais desafiador na tua prática clínica, quando você está trabalhando com pessoas com TDAH? Então, a gente está falando aqui, né, de flexibilidade, mas a gente também tem aceitação, né? Então, como contexto, eu acho mais difícil. Porque, Fala, porque é uma galera que tem extrema dificuldade de. Primeiro, acho que todos os processos são difíceis, mas pensa, se uma pessoa tem muita dificuldade de perceber o que está acontecendo com ela naquele momento, imagina com ela no contexto em que ela está inserida, com as outras pessoas e com o impacto que ela tem no outro e o impacto que o outro tem nela e perceber isso elevadamente, né? Então, assim, este processo, que é um processo tão importante, eu considero o mais importante, é o mais difícil, assim. Então, o meu trabalho com a pessoa com TDAH, na verdade, é trabalhar self, porque é uma galera que tem, primeiro que, pensando em molduras relacionais, vai ouvindo muito da família, não só da família, mas das pessoas ao redor, um senso de incapacidade muito grande, né? Eles vão correlacionando a sua própria percepção de si com sou incapaz, não dou conta de fazer as coisas, né? Não sou alguém que consigo desempenhar bem. Então, a própria autopercepção, ela está muito voltada para algo muito inferior, algo de alguém que já não desempenha e não precisa desempenhar. Então, acho que já se desliga a chavinha do vou tentar, porque por que eu vou tentar se eu nunca fui reforçado, né? Então, esse processo de autodiscriminação, do tipo, dou conta de fazer coisas, existem coisas em que eu sou bom, existem coisas que me trazem prazer, existem coisas que são valorosas para mim, independente do contexto, né? Independente do que as pessoas dizem que eu sou bom ou não. É um trabalho extremamente importante na pessoa com TDAH, porque ela precisa ir percebendo dentro daquilo que ela vai fazendo e que ela vai entrando em contato com o que é valoroso para ela, o que é importante para ela, o que ela faz e entra em contato com prazer, mas que não é dopamina, né? É ela fazer e desempenhar e sentir que é gostoso, que é legal, né, que não necessariamente tem a ver com o reforço positivo do outro, mas que faz ela se sentir bem. E aí, consequentemente, vão ter pessoas que vão falar: pô, que legal, fulano, você dança bem. Pô, que legal, né? Sua voz é uhum, bonita. Nossa, que cerâmica linda que você fez, uhum, né? Mas esse é o primeiro passo para a gente construir Uhum. né, o processo do self como contexto, porque daí depois, de repente, você percebe que as outras pessoas também fazem coisas legais. E que de repente, olha só, nessa mesma situação, você é outra pessoa. Então, assim, é um caminho que se percorre para a gente chegar nesse self como contexto, mas que é o processo mais complicado. Acho que os outros são mais fáceis, né? E também são o caminho de chegada, assim, né? Não que tenha uma coisa, acho que quem enxerga a ACT como algo que você precisa preencher as lacunas do Hexaflex, Total, entendeu mal, né, gente? Mas total. Ah, tá olhando pra Act com rigidez, né? exatamente, é, entendeu mal. Mas, enfim, eu acho que existem etapas que são importantes para que a gente alcance outras etapas, né? Então, acho que o mindfulness é importante para algumas coisas, e acho que o self como contexto é algo que você não consegue, não é um processo que você consegue atingir, vamos dizer, sem que você desenvolva outros processos anteriormente. Então, Uhum. nesse sentido, eu acho que existem
não pré-requisitos, mas coisas que precisam ser trabalhadas. A separação, ela é sempre didática, né? Quando a gente começa a olhar para os processos muito isolados, é de um jeito absolutamente didático. E mesmo é, em termos didáticos, fica difícil separar, né? Eu estava preparando uma aula de ações comprometidas. E aí, quando eu fui ver, eu preciso falar um montão de valores antes de falar de ações comprometidas, até Claro, quando eu vou fazer um exercício de ação comprometida. Se eu não trago um prompt de valores, se eu não faço a pessoa se conectar com valores, do que eu tô falando, né? Ação total. comprometida com o quê? Com o Então, eu acho que é quê? Exato. um pouco disso que você tá falando. Oli, quando a gente ouve falar e quando assisto aulas tuas, dá para sentir um entusiasmo teu com a clínica, né? Com teus pacientes, com o tema da neurodivergência em geral. Conta um pouquinho pra gente desse teu entusiasmo, da tua vitalidade, né? Acho que tô te pedindo pra falar de você, né? Mas de você em relação ao tema. Mas fala disso um pouquinho pra gente. Ai, gente, eu realmente, assim, eu, eu acho que eu sou uma pessoa muito entusiasmada, mais do que eu deveria, até com a prática clínica, assim, eu gosto muito, assim, eu gosto muito de... Não, eu acho que, assim, eu devoto mais tempo do que eu deveria, no sentido de De energia, né? Não, vida da energia. vida, talvez, né? Energia. Eu tô montando uma clínica, gente, Desculpa, tá bom, eu assim, parei. Pra quem tá só ouvindo, eu tô fazendo que não com a cabeça ela tá vigorosamente, fazendo que porque não, é. não é Tem que mais do que escrever. deveria, vai. Você tá sendo dura com você mesma. Vamos olhar com Não, mais é mais do que gentileza. deveria, porque, sei lá, eu atendo 43 pacientes, sabe? Assim, faço mais um milhão de coisas, é meio surreal. Mas, assim, e tô montando uma clínica. Mas aí, Justo. enfim, É mais do que né? deveria, pessoal. Concordei. É mais do que deveria, mais do que deveria. Mas também o objetivo de ter a clínica, de repente, em algum momento da minha vida, diminuir a carga de trabalho. Sei Uhum. lá Aham. se vai dar certo, né? Fica eu e o Mauro um olhando para a cara do outro e falando, de repente a gente vai diminuir a demanda de trabalho. E a gente talvez não. Mas enfim. Mas eu acho que eu tenho um prazer muito grande em todas as etapas, assim, acho que eu tenho um prazer em desvendar os mistérios da mente, né? Eu acho que a Uhum. parte do diagnóstico e de entender o funcionamento das pessoas e o funcionamento das famílias é uma coisa que me encanta muito, e essa parte me motiva muito. E acho que a intervenção e ver as crianças, os adolescentes e as famílias engajadas nos processos, e aí as pessoas melhorando, né? Isso é, para mim, assim, acho que sei lá, eu chamo de meu ofício, sabe? Eu não chamo de trabalho, eu chamo de ofício. Eu acho que é o que eu vim Legal. fazer no mundo, assim. Não sei, eu não sei fazer tantas coisas na vida, mas eu sei ajudar as pessoas, então eu fico até emocionada, é ridículo. Que lindo! Você sabe que eu estava procurando um vídeo seu que você fala isso no Instagram. Não sei se você tirou, mas ele era uma sequência e eu não achei esse vídeo. Mas esse vídeo me conectou muito com você na época que você botou, porque você falava assim do TDAH de uma forma tão assim vital mesmo, com um encantamento pelo que você faz, sabe? Que eu fiquei assim muito encantada, né? Porque eu vejo tanto potencial nessas pessoas, assim, sabe? Tanta criatividade, tanta coisa tão boa e tão maravilhosa. E eu olhei e vi isso no seu olho, sabe? Ele falando daquilo. Oh, que fofa. Porque eu realmente, assim, eu me sinto assim, e eu fico muito curiosa, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa curiosa, cada vez mais, assim, eu tô dando uma aula com Casella agora na PUC, e aí é muito voltada para irritabilidade, né? Então, é sobre padrões de irritabilidade no TDAH, no TEA, no TOD, e é um tema que me interessa muito, assim, então eu vou meio que me debruçando sobre as miudezas, sabe? Então eu já estudei muito a impulsividade, aí agora eu tô nesse padrão mais da irritabilidade,
E eu meio que eu vou estudando cada micro-organismo, sabe? Como se, sei lá, cada portinha que eu abrisse, eu vou descobrindo coisas novas, e aí eu vou falando, meu Deus, nossa, mas tem isso, mas tem esse funcionamento, mas tem esse tipo, mas se eu tratar assim, mas se eu olhar por esse viés, mas então, eu não sei, eu tenho a sensação que eu vou continuar estudando pessoas com TDAH o resto da minha vida, assim. E aí, às vezes, eu bato a cabeça na parede, porque eu tô lá escrevendo um artigo e falando, eu não aguento mais estudar pessoas com TDAH. E aí eu fico tipo, por que eu não estudo alguma coisa nova? Mas isso acontece, sei lá, durante meia hora. E depois passa. Que Aí bom. depois eu fico bem de novo. Bom ser humana, né? Poxa, não. Ah, eu sou, não é que eu sou, tipo, felizona o tempo inteiro. Tem horas que eu fico morrendo de raiva. Porque realmente, assim, que eu monto de apresentação, gente, escrevo coisas sobre TDAH, não está escrito neste mundo. Eu sei todos os artigos que foram publicados nos últimos 20 anos sobre TDAH, eu devo saber de cor. Porque eu fiz referência a algum deles na minha vida já. Oli, pensando ainda na clínica, Diga. e no mindfulness e na presença do terapeuta, né? E talvez até fazendo um gancho com a FAP, mas eu acho que nem pensando em entrar na teoria da FAP, pensando mesmo na presença. Que tipo de presença você sente que a gente pode, ou deveria, ou poderia mesmo, né? Cultivar como clínico diante de clientes com neurodivergência? Nossa, Tati, olha, eu fiz pro meu doutorado, que na verdade tiveram vários momentos, né? Mas para esse último momento, eu fiz é um seminário avançado científico de mindfulness, né? Porque um dos encontros com os pais é sobre parenting mindful. E, e aí eu encontrei pesquisadores do Brasil inteiro, mas principalmente da Unifesp, pessoas que dedicaram sua vida inteira a pesquisar mindfulness e com profissionais da saúde, com pessoas com questões de saúde, enfim. E aí eu me abri muito para esse universo da atenção plena, sabe? E comecei a estudar muito sobre isso, assim, porque e aí eu fiz mais duas disciplinas, uma como professora convidada, uma como, Uhum. enfim, pesquisadora e tal. Cara, eu acho que a gente tem nós da comunidade da análise do comportamento, de modo geral, a gente tem uma péssima mania de achar que a gente tem respostas a partir da análise funcional para quase tudo. E que essas respostas elas ficam guardadas as sete chaves dentro das nossas cabeças e é isso, assim, aí a gente vai tratar esses clientes e tudo vai se resolver. Mas tem algo muito profundo que jaz no que acontece naquela troca, naquele momento, né, do setting terapêutico e que é muito mais valoroso do que a nossa percepção sobre o caso que a gente faz ao longo do tempo que a gente não está ali. Então, eu acho que a atenção ao momento presente, então, quando você traz o mindfulness, eu acho que é perfeito, porque é isso, assim, atenção ao que está acontecendo ali naquele momento, e cada vez mais eu tenho me prendido à linguagem, sabe? Ao que aquelas pessoas estão me dizendo. E às vezes eu anoto frases, porque são frases muito importantes, assim. As crianças dizem coisas essenciais, né? Elas falam muito, elas falam absurdamente, assim. Às vezes elas usam metáforas, às vezes elas usam comparações. E se a gente não tiver aberto para ouvir, se a gente estiver sob controle da intervenção que a gente se propôs a fazer, a gente não Uhum. presta atenção naquela pessoa que está ali na nossa frente. E sabe o que que eu sinto? A gente fala tanto de ensinar presença e de ensinar, vamos parar um segundo, olhar pra isso, sentir o que tá. E quando a gente, e aí eu penso em mim, né? Porque eu sou acelerada também no 220. Uhum.
Quando a gente, como terapeutas, não consegue parar e ficar lá e fazer espaço e ensinar Total. presença e ter presença, como é que a gente pode querer ensinar, né? No faça o que eu falo e não o que eu faço. Uhum. E é um pouco isso, né? É tendo presença, é ficando no desconforto, é ficando na sensação, é deixando sentir, é deixando estar, que a gente vai também modelando esse comportamento e dando modelo mesmo. Total, total. É, eu acho que essa coisa de você se prender à intervenção que você se propõe a fazer, ela é extremamente prejudicial, porque torna a gente mais rígido, né? Talvez não cognitivamente, mas rígido psicologicamente. Isso. Eu penso numa pessoa que tá lá pipocando o tempo todo, como eu, por exemplo, a gente ensinar ao contrário, parar e só, tipo, ficar, é de uma riqueza muito, muito grande, né? Faz com Muito. que você seja obrigado. Para começar, eu acho que para começar é notar junto, né, que tá pipocando, né? Isso já é muita coisa, assim. Vamos notar junto. Vamos ficar, né? Que é o que eu chamaria de decantar, deixar decantar, ver o que Hum. sobra, ver o que tá aí. Não, eu faço muitas sessões deitada, assim, eu levo um cobertorzinho lá para baixo, a gente deita, fica olhando as nuvens, sabe? Eu faço isso demais, assim, e com essas crianças, sabe? Com esses pré-adolescentes, que às vezes é isso, assim, a demanda de uma sessão de 50 minutos é que você trabalhe isso e aquilo. E, É, cara, não é isso, não é sobre isso. A demanda da sessão é que você trabalhe que eles consigam lidar com essa sensação que é muito desconfortável de ficar deitado ali total. observando as nuvens. Total. E principalmente se E for pensar assim, descrevendo, né? Descrevendo, cara, tá desconfortável, não é gostoso, eu queria pegar meu celular. E aí, por que será que você queria pegar seu celular, né? Olha aquela uhum, nuvem ali, nossa, mas realmente tá difícil, tá desgostoso. Você consegue perceber que você, né, tá meio condicionado a pegar teu celular, eu acho que é né? exatamente Então, isso, né? Quando a gente consegue olhar para a função da coisa e não fica presos na intervenção que tem que ser feita, e eu consigo olhar para esse cliente porque ele tá precisando, aí a gente consegue ter a flexibilidade de olhar e falar, putz, eu ensinar ele a ficar deitado, olhando a nuvem, sentindo o que aparece, observando, talvez seja mais rico do que eu fazer um treino de função executiva qualquer outro, total, gente. né? Eu Mas tô, é inclusive, total, é total. achando que eu preciso marcar uma sessão com você para um pouquinho das nuvens, porque eu tô numa pipocação, Lígia. Não, Tatiana, mas assim, você não precisa de mim. Você vai para o térreo do seu prédio, leva um cobertorzinho e fica lá uma hora sem o seu celular. Cara, pega Ah, uma hora do seu dia, se pega uma hora do esse seu dia. WhatsApp falasse, não é não, Cara, pega Tatiana? uma hora do seu dia, desliga o telefone, fica uma hora sem o telefone, Tati. Eu acho que eu ia levitar se eu fizesse isso, sabe? Tipo, de tanto burburinho interno. Eu acho que meu corpo saía Cara, voando. mas precisa aprender a conviver, gente. Precisa aprender a conviver. Não precisa. Boto fé, concordo. Boto fé, Se eu boto fé. fizer, Vou se eu fazer fizer, eu algum posto dia. nos stories. Ai, gente, olha aqui, tá muito bom, mas nos encaminhando aqui para nossa conclusão, a gente sempre pede indicações, assim, indicações de filme ou de, sei lá, coisas culturais, o que tiver que possam ajudar no tema que a gente está falando. Certo. Vamos lá. Bom, gente, eu não vou falar sobre os livros clássicos do Berkeley, todo mundo já conhece, pelo amor de Deus. Eu gosto muito de trabalhar com os meus pacientes com a série Atypical, que é uma série sobre um menino que está no espectro. E apesar de não ter um personagem explicitamente com TDAH, assim, a namorada dele é uma pessoa bem, né, duvidosa nesse aspecto, mas eu gosto muito, assim, eu acho que sensibiliza muito eles para perceberem como alguém que tem muitas dificuldades, assim, principalmente relacionadas à sua própria rigidez, pode se abrir a lidar com as suas próprias dificuldades e perceber essas dificuldades para se relacionar com outras pessoas. Então, eu gosto muito dessa série. É, Uhum. é linda, assim, acho muito bonita.
Então, para quem quiser assistir, não tiver visto e trabalhar na clínica, acho muito legal. Um outro filme que eu gosto muito de. Eu acho um filme muito bonito e eu trabalho com eles também. É um filme que chama Na Natureza Selvagem, que é sobre um jovem que resolve abandonar a vida para ir morar na natureza, vivendo sozinho. E, enfim, não vou contar o resto. Mas ele se prepara mais ou menos, e aí, né, as coisas vão acontecendo. E eu gosto muito de trabalhar com eles porque era um menino que teve muita dificuldade de lidar com as questões da vida, né? E aí, de uma forma um pouco impulsiva e um pouco idealista, e também um pouco rígida, acho que resolveu lidar de uma forma que eu vejo que muitos dos meus pacientes idealizam uma saída como a dele, né? Ah, que é E... fugir de tudo, né? É muito Exato, estímulo, é. é muita sobrecarga. É, E se eu vazar de tudo isso? eu Sim. pego minhas coisinhas e vou. Só que aí eu E eu pegar as acho que isso coisinhas e ir. é muito simplista a gente olhar e falar, ah, é uma esquiva, não tá dando conta. Mas eu acho que o mundo. Sabe que eu tenho a sensação que às vezes no TDAH a gente tem quase que um fio, tipo uma peneira com buracos um pouquinho mais largos. E aí os estímulos eles entram todos e a Total, pessoa tem a dificuldade de filtrar que estímulo vai entrar. E aí o total. mundo vira muito. Eu acho que a palavra em inglês overwhelming, eu não sei Uhum, que palavra em uhum, português descreve essa sensação melhor, de que é tipo uma sobrecarga de estímulos. total, E é isso, é total. atordoante. Eu consigo Uhum, entender essa sensação de, puta, querer ir pro meio do mato. é isso mesmo. Então, é um filme que eu uso muito, assim, peço muito para eles assistirem. E eu adoro, assim, acho um filme maravilhoso. Então, quem não viu, recomendo. Gostei. Eu já vi e vou rever. E você, Tati? Tá, eu quero indicar um livro que eu acho que ele é mais didático, mas quando eu li ele, puta, ele tipo mudou minha visão do TDAH, assim, eu acho que pode ser uma boa. Eu tava procurando o título dele em português. Em inglês ele chama Driven to Distraction. Você conhece ele? Uhum, Os autores conheço. são Edward Hallowell e John Ratty, algo assim. Em português ele parece que chama Tendência à Distração. E ele traz várias vinhetinhas clínicas, vários exemplos, várias apresentações diferentes, desde em adulto até em crianças. Eu acho que foi um livro que me ajudou a entender bastante é, diferentes caras que um TDAH pode ter. Bom, e eu acho que hoje eu não quis trazer uma indicação específica, porque eu pensei no que a gente ia falar, né, aqui, o tema, e pensei em museu. Foi o que me veio à cabeça, sabe? Para mim, a arte é qualquer que seja ela, desde você pegar uma massinha em casa e fazer qualquer coisa com ela. Para mim, a arte é é algo fundamental da gente poder ampliar a perspectiva. Então, acho que o museu está aí gratuitamente. A gente pode fazer isso sem nenhum custo e ampliar a nossa visão de mundo. Então, acho que essa é a minha dica hoje, sim. Vamos mais ao museu, vamos ampliar nossas perspectivas de outra forma também. Sou muito adepta. Gostei. E traz um pouco aquilo de ficar, parar, observar, menos estímulo, né? Total. Uhum. Eu É. levo as crianças, às vezes, domingo, sei lá, Pirapop, parque de pula-pula. Meu, é tipo, é estímulo até não poder mais. E tudo bem, é legal também, mas É, muito mais, sentar no né? parque e não fazer nada, né? Faz umas 2 semanas a gente levou eles um domingo no parque e foi esse o rolê. Não tinha nada, não levei bola, não levei nada. E aí foi isso, eles começaram a pegar galho, cutucar a árvore, procurar teia de aranha. A mágica acontece quando a gente dá Acontece. menos estímulo. É muito impressionante, é muito lindo de ver. Sim. Acontece. A Eles estavam, criança tipo, tem olhando o essa besourinho habilidade. no tronco da árvore, começa, tipo, a gente fica reclamando que eles não têm atenção, não prestam atenção, mas quanta oportunidade a gente dá para eles pararem, prestarem atenção nas coisas pequenas, se contentarem com menos estímulo, né? Uhum. A gente fica muito condicionado a satisfazer, né? Porque a gente vive num mundo em que tá todo mundo satisfazendo. Uhum.
Quantos e quantos e quantos pais eu não ouço, tipo, putz, domingo, 9 da manhã, eu tenho que dar o pé de casa porque as crianças enlouquecem. E eu, tipo, gente, domingo de manhã, eles correm a semana inteira. É a hora que eles ficam desenhando, ficam andando pela casa, ficam fazendo arte, batendo a cara na parede, ficam. A gente pode chamar de ócio criativo. E é mais Aham, sexy. total. E é remédio. É total remédio, assim, tipo, mete a cara no chão e fica lá, sabe? Que Total. seja. Temperatura tem. Isso. Porque tá tudo bem a criança não tá fazendo nada, né? Tá, tá. Eu acho que talvez é difícil para nós adultos, né? Assim, lidar com isso. E aí eu acho que fica até uma pergunta que a gente não vai ter tempo de responder, vai ficar só no ar pairando, que é, será que a gente tá criando sintoma de TDAH? Talvez. Talvez sim, É, né? né? Porque é um cérebro que funciona hiperestimulado também. Então, eu acho que das últimas gerações a gente teve um aumento Hum. bem Bom, significativo, né? Uhum. entendi. Bom, Bom, Lígia, a gente quer agradecer muito o Ai, seu gente, foi um tempo. Mas, prazer estar aqui com e você. deixa pra gente, para os ouvintes, os seus contatos, onde pode te achar, enfim, qualquer fonte que eles possam ir atrás de você. Deixo, eu tenho um Instagramzinho profissional que chama Lígia Lacava. E Uhum. acho que é isso, né? Ah, tem um Perfeito, e-mail também, ligia.lacava@unifesp.br. perfeito. e vocês E encontram isso você, na tá? descrição. Ah, desculpa. Eu ia falar que a gente encontra isso na descrição. Isso. É, gente, eu tô no Instagram neste momento, @Tatiana Coab Cafif. E vocês me encontram em qualquer coisa do SIGACT. Nesse momento é ótimo, porque ela sai e É, volta, ela sai e é volta. porque eu não sou um adulto confiável com o Instagram na mão, né? Então, vira e mexe, eu preciso, tipo, pedir pro Ed mudar a senha do meu Instagram e não me passar, porque aí eu passo umas semanas longe e eu consigo fazer o que eu preciso fazer. Mas pode seguir a Tati, porque uma hora ela volta, então não tem Muito problema. bom, gente, muito bom. Estratégias de autocontrole, né? Muito bom, perfeito. Bom, E você, Jo? Agradeço o convite, gente, adorei. eu particularmente estava muito ansiosa para esse encontro, para te ouvir, que eu acho muito bom esse assunto, acho muito legal você, então estava muito ansiosa para isso. E vou deixar aqui também, vocês me encontram no Diálogos Somam. E lembrando que o Podect é uma iniciativa do SIGACT, que é um grupo de interesses específicos da ACBS. Então, sigam a gente também nas nossas redes, no SIGACT e na ACBS Brasil. É isso? Esqueci alguma coisa? Acho que não, se fosse por mim, tipo, não ia ter introdução, fechamento, pergunta de cultura pop, só ia ter, tipo, bate-papo. Então ganharemos estrelinha do nosso host, que não está aqui hoje. O chefe morde vocês. A Tati tinha chegada no chefe, você viu, né? Ela é. Hashtag pedido da Beijo! autoridade. Gente, beijo, obrigada.